Tá, foi? Paz do Senhor, gente, bom dia. Hoje nós estamos aqui para mais uma EBD online. Hoje nossa superintendente vai nos trazer essa lição, será a lição 5, né, Patrícia? A bênção da salvação. A nossa irmã Patrícia, é a primeira vez que ela está dando aula na live, ela está meio tensa, mas é assim mesmo, olhar para a câmera é sempre difícil, como a gente sempre fala, né? Se você se liga aí, você vai ficar perdida e dar um lagzinho, mas é isso. Hoje é a lição 5, vocês que têm a... Eu não sei se vocês enviam, não enviamos, mas acompanhem aí no Espírito. Amém? Nós vamos estar fazendo essa oração para nós darmos início a essa aula. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade, por este privilégio de estarmos, ó Pai, aqui na tua casa e podemos, ó Pai, aprender um pouco mais da tua palavra. Ó Pai, traga aqueles, ó Pai, que estão a caminho, que se porventura ainda não acordaram para assistir essa live, ó Pai, estar aqui nesse local. Abre o entendimento de cada aluno que estiver participando, assistindo, para que, ó Pai, eles possam compreender mais a tua palavra. Usa, ó Pai, a Patrícia que estará ministrando essa aula, que tudo aquilo que, ó Pai, que ela estudou, que ela se preparou, ela possa, ó Pai, o teu Espírito possa fazer lembrar, para que ela possa entregar aquilo que o Senhor já entregou a ela. É o que nós pedimos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Então a lição hoje é a lição número 5, a bênção da salvação. Nós estamos fazendo várias lições a respeito dos fundamentos bíblicos da Igreja Metodista Wesleyana. Então nós estamos hoje justamente falando sobre salvação de uma forma ampla, né? Então a revista diz assim: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Está lá em Atos 4:12. Eu gostaria que vocês pegassem a sua Bíblia, quem não tiver com Bíblia, que a gente vai estar lendo algumas passagens bíblicas relacionadas àquilo que a revista descreve aqui. Então vamos lá, introdução. O nosso tema está estabelecido em modo interrogativo, posto que no corpo desta lição tentaremos responder, à luz do texto bíblico, esta questão tão sublime a todos nós, filhos de Deus. O que ele quer dizer com isso? A revista toda ela está no modo interrogativo, para que você, ainda em casa, e o pessoal que está aqui, né, os alunos que estão aqui, possam fazer uma reflexão sobre cada uma das perguntas que nós vamos lançar aqui. É para você responder introspectivamente, olhando dentro de si, se você está fazendo essas coisas. E a salvação é um assunto que nos diz respeito diretamente, seja no que tange a nossa experiência, quando fomos alcançados pelos braços misericordiosos do Senhor, seja para reavivar em nossas mentes a necessidade de envolvimento na missão da igreja em alcançar os perdidos. Avancemos, portanto, a fim de mergulharmos neste palpitante tema bíblico. Salvação é um tema muito importante, porque muitas pessoas têm dúvidas com relação à salvação. Muitos acreditam que a salvação ela é dada através das obras, né? Muitas religiões acreditam nisso. Se eu fizer boas obras, se eu for uma pessoa boa, então eu serei salvo. Só que dentro do cristianismo, naquilo que nós falamos de salvação, a salvação não é bem assim. A salvação é o que? Está em Cristo Jesus. Se você aceita Cristo como sendo o seu suficiente Salvador, reconhecendo que Ele veio ao mundo, que morreu pelos seus pecados, que te justificou, que houve redenção nesse sacrifício dele, aí sim você estará salvo. Então vamos lá, vamos continuar. O tema 1 diz assim: salvação é graça. Abre comigo a tua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então aqui está dizendo que a salvação não é pelas obras, e sim por Cristo, por Deus. É Deus que dá
a suficiente salvação para as nossas vidas através do seu Filho unigênito, né? Então vamos ler aqui a revista. Diz assim: existe uma grande diferença entre a concepção de salvação adotada pelo cristianismo e a que se apregoa nas diversas religiões espalhadas pelo globo terrestre. Estas se notabilizam essencialmente um aspecto: a ação humana como geradora da salvação. Sejam os atos de piedade, práticas de devoção, ações sacrificiais, atitudes virtuosas ou as boas obras, é sempre a pessoa que realiza a sua própria salvação. No Evangelho, esta ênfase não recai no homem, mas sim no Salvador. A Deus pertence a iniciativa, a concretização e o protagonismo da salvação. Ele, em sua graça, vai ao encontro do homem perdido, a fim de ressuscitá-lo espiritualmente. Ao pecador cabe tão somente acolher a oferta divina. Tal realidade desmorona toda espécie de orgulho que alguém possa abrigar, pois demonstra a ineficácia e a insuficiência de nossas obras, atribuindo toda a glória a Deus, o grande autor da nossa salvação. Parece meio... a pessoa às vezes não acredita que a salvação venha por meio de Jesus Cristo, porque se você analisar bem, é uma coisa muito fácil. É muito fácil você acreditar em Jesus e ser salvo. É mais difícil o quê? Você fazer as obras, você realizar atos que possam te justificar. Isso é mais difícil. Então, é difícil para a nossa mente humana, para a mente humana acreditar que Deus é suficiente para dar salvação, que Jesus Cristo é suficiente para dar salvação, que Deus é o detentor da criação e só Ele, só por meio dele pode vir a salvação. Isso é complicado mesmo para a gente entender. A nossa mente é muito limitada. Por quê? Nós precisamos de coisas palpáveis para acreditar, né? Muitas pessoas acreditam o quê? Em imagens de esculturas. Muitas pessoas acreditam em fotos, em lembrancinhas, em cruz, né? Em cruz de madeira, para apalpar, para segurar, para ter uma fé salvadora. Então você acreditar simplesmente que Jesus ele pode te salvar, isso realmente é muito limitado para a nossa mente. Você precisa acreditar através do quê? Através da tua fé. Claro, o ato de você aceitar a Cristo, isso tudo é bíblico. Você precisa aceitar publicamente ao Senhor. Você precisa ter você precisa tirar o pecado de dentro de você. Você precisa se arrepender daquilo que você fez. E você precisa acreditar que Jesus é o suficiente para te salvar. E isso sim vai te trazer a salvação. E realmente é meio complicado, né, para a mente humana acreditar nisso. Acreditar que um único Deus, uma única pessoa que veio ao mundo em forma de homem, que morreu por nós, é suficiente para redimir a humanidade, redimir o mundo todo. Então é complicado mesmo. O pastor anglicano John Newton, mais ou menos no ano de 1805, 1804, ele havia sido um traficante de escravos, mas pela graça de Deus ele tornou-se nova criatura, abandonando a vida pecaminosa. Pouco antes de sua morte, já bem idoso e frágil, ele disse a seguinte frase: minha memória praticamente se foi, mas ainda consigo me lembrar de duas coisas: que eu sou um tremendo pecador e que Cristo é um tremendo Salvador. Esta é a confissão de todos os que foram envolvidos pela maravilhosa graça de Jesus. Então nós temos que ter em mente isso, de que a nossa salvação é mediante a graça de Deus, né? Por causa da graça de Deus é que hoje nós somos salvos. É que hoje nós podemos desfrutar da salvação em Cristo Jesus. Aí a revista tem 3 perguntas que você pode responder na sua casa. E você, ao meditar nos feitos do Senhor, também se sente grato a Deus por sua iniciativa em nos salvar? A segunda pergunta: você adora o Senhor com todo o seu ser, demonstrando gratidão por sua misericórdia? E a terceira pergunta diz assim: é capaz de descrever quem você era e quem se tornou por conta da ação divina? Essa última pergunta nós podemos relatar aquilo que está ali em João 9:25, que fala do cego. Os fariseus, eles chamam um cego porque eles não acreditavam que Jesus tinha feito esse milagre. Então eles chamam aquele ex-cego, né? Cego não, o ex-cego. E pergunta: vem cá, quem foi que te fez isso? Quem que te
eu só sei que eu era cego e hoje eu enxergo. Então isso nós devemos ter em mente. Será que nós possamos descrever quem nós éramos no passado e quem nós somos hoje, mediante a graça de Deus, mediante a nossa justificação da fé através da salvação em Cristo? Será que houve mudanças nas nossas vidas? Isso nós precisamos ter em mente. Nós precisamos analisar isso. Se não houve essa transformação, tem alguma coisa de errado. Porque nós precisamos ser transformados quando há salvação nas nossas vidas. Quando a salvação entra, quando o Espírito Santo entra nas nossas vidas, há mudança de vida. Nós deixamos de ser uma velha criatura para passarmos a sermos nova criatura. Então vamos lá, vamos continuar. Lição 2, tópico 2. Diz assim: salvação é expiação. Vamos lá, na narrativa de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 21. Nós vamos ler do 21 ao 26. Diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então aqui nessa narrativa de Romanos, nós podemos ler que o pecado ele está em toda a humanidade. Não há pecado somente em algumas pessoas. Aí aqui a gente vê também, a gente lembra da lição número 2, que fala sobre o pecado original, que por causa do ato de um homem, que foi Adão, nós vemos que o pecado ele veio como herança para toda a humanidade. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E é necessário que haja aqui uma expiação. E o que é essa expiação? Nós vamos aprender agora aqui. Vamos lá. A narrativa do livro de Gênesis revela que o homem, embora criado perfeito, naufragou no mar do pecado, fato que o colocou sob a condenação divina. A justiça de Deus determinava a reparação daquele mal, mediante a qual os pecados da humanidade seriam apagados. Logo, a morte de Cristo foi necessária por conta da entrada do pecado do mundo, que feriu mortalmente a humanidade e a criação. Com efeito, a sabedoria dos céus já havia providenciado uma saída, o Cordeiro de Deus, que morreu em nosso lugar, quitando a dívida que era contra nós. Esse fato se constitui simultaneamente na manifestação da justiça e do amor do Pai. No pensamento paulino, o homem é alienado de Deus pelo pecado, e Deus é alienado do homem pela ira. É na morte substitutiva de Cristo que o pecado é vencido e a ira desviada, de modo que Deus possa olhar para o homem sem desprazer, e o homem olhar para Deus sem temor. O pecado é expiado e Deus propiciado. Portanto, já que somos libertos dos nossos pecados, permitamos que a graça do Senhor nos mobilize em direção à plena comunhão com Ele. Então aqui a expiação é o seguinte: vamos voltar lá para o Antigo Testamento. Quando havia uma pessoa pecava, era necessário que houvesse um sacrifício, né? O sacrifício, dependendo do pecado que ela cometia, era uma pombinha, era um cordeiro. Então, dependendo daquilo que ela cometia, o pecado deveria ser expiado de algum animal, né? Algum animal. Então, esse animal era morto diante dos sacerdotes, diante do altar da propiciação, e após esse pecado, esse sacrifício, a pessoa era limpa. Essa era a lei mosaica, né? Essa era a lei do Antigo Testamento. Então Jesus ele veio como se ele fosse um cordeiro. Ele vem em forma de homem, mas como se ele fosse o cordeiro mudo, o cordeiro de Deus, o
Cordeiro da salvação. Então, através da morte de Cristo, nós tivemos o quê? A expiação de todos os pecados. Mas por que através da morte de Jesus houve essa expiação? Porque ele era filho de Deus. Então foi suficiente o quê? Ele se esvair da glória dele. Foi necessário ele se esvair da glória dele, ele retirar toda a glória que ele tinha, a majestade que ele tinha lá no céu, para ele vir em forma de homem, se humilhar, né? Como a Bíblia diz, que quem morre no madeiro é maldito, se tornar maldito para que os nossos pecados fossem expiados, né? Para que a lei fosse o quê? Realizada de forma plena. Então, através dessa morte de Cristo, esse sacrifício do Senhor, nós pudemos o quê? Houve a expiação do pecado de toda a humanidade. Foi suficiente para que toda a humanidade fosse expiada. Mas é necessário que haja o quê? Que haja a crença em Cristo Jesus. Porque se Cristo morreu e a pessoa não acredita que esse sacrifício tenha sido suficiente, se ela não aceita Jesus como sendo o seu Salvador, então de nada adianta para ela. O pecado original dela vai continuar com ela. É necessário que a fé que ela tem em Cristo Jesus, que ela faça, não vou botar ritual, né? Arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se daquilo que ela cometeu, da vida que ela vivia, e ela acredite em Cristo. Então essa expiação, ela só acontece mediante você aceitar Cristo como Jesus, como sendo o seu suficiente Salvador. Se a pessoa não acredita, o pecado dela não é expiado. Mas, assim, o pecado não é para uma determinada pessoa, como nós lemos na lição. É para todos, né? Para todos que creem. Somente aqueles que vão crer. Quem não crê, mas assim, é aberto a todos, claro. Todos podem crer. Depende do quê? Do livre-arbítrio. Deus deixou para nós o livre-arbítrio. Então a pessoa ela vai decidir ou não se vai aceitar Cristo como Salvador, de acordo com a mente dela, de acordo com o entendimento dela, né? O ateu não acredita. Então, para ele, a morte de Cristo, para ele não vai valer de nada, porque ele não vai acreditar em Cristo, ele não acredita em Cristo, como sendo Filho de Deus, como sendo Salvador. Tema 3, diz assim: a salvação é redenção. Abre lá comigo em Mateus, capítulo 20. Acompanha aí de casa comigo. Mateus, capítulo 20. Versículo 28. 20 e 28 diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, a salvação é redenção. A palavra redenção é uma metáfora extraída do mundo comercial pelos escritores bíblicos, a fim de retratar outro aspecto de nossa salvação. Nos tempos bíblicos, referia-se a uma transação comercial, na qual se proporcionava o livramento de algum mal através do pagamento de um preço. Por exemplo, podia-se comprar a liberdade de prisioneiros de guerra, escravos, pessoas em situações de sofrimento e opressão, recuperação de propriedades que haviam sido perdidas, tendo como pano de fundo estes sentidos, as Escrituras retratam nossa libertação do pecado. Este havia nos deixado em maus lençóis, mas Cristo providenciou nossa liberdade mediante a oferta de si mesmo, a fim de nos redimir da escravidão espiritual. Portanto, consagremos integralmente todo o nosso ser ao Senhor, que nos comprou por um alto preço, conscientes de que devemos a Ele nossa inteira dedicação. Então a redenção, ela é como se extraísse o pecado do homem, né? A redenção, ela desfaz, ela quita, né? É muito parecido os termos, na verdade, expiação, redenção, justificação. Quando você vai analisando os três, é bem parecido, né? São bem similares. Então, a expiação, a redenção e a justificação
é praticamente a mesma coisa. Ela vai retirar o pecado do homem, né? Ela vai retirar aquela dívida, ela quita a dívida do pecado e a pessoa é redimida. A pessoa recebe a redenção. Então isso significa redenção. O tema 4 fala sobre justificação. Salvação é justificação. Agora Romanos de novo, vamos lá para Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, justificação é outra metáfora bíblica, oriunda do mundo jurídico, que tem a finalidade de nos revelar outra dimensão da nossa salvação. Nesta trilha, a palavra de Deus quer nos ensinar que justificação é o ato pelo qual Deus perdoa os pecadores e os declara sem culpa na sua presença. A regeneração opera uma mudança em nossa natureza, enquanto a justificação nos liberta de toda a culpa do pecado e da condenação eterna, nos estabelecendo em uma posição favorável diante de Deus, com base na obra salvífica de Cristo. Inspirados nesta realidade, somos convidados a viver em paz e com confiança, vencendo os desafios, perdas, crises e demais problemas da vida, pois a força dinamizadora e fortalecedora do Senhor, ela nos mantém firmes sem vacilar. Então a justificação é mais ou menos assim: Cristo morreu na cruz por causa dos pecados da humanidade, para que houvesse a justificação. A justificação, ela, assim como a redenção e como a expiação, ela limpa o pecado do homem. Há aquela justificação, não há mais pecado. Por exemplo, eu analisando quando há uma análise de um processo administrativo no qual eu trabalho, eu vejo uma pessoa que cometeu uma transgressão, um ato ilícito, né? Então, por exemplo, houve um ato ilícito, ele agrediu uma pessoa, mas ele estava sob a influência de medicamentos. Então, essa influência de medicamentos, ela justifica o ato da pessoa que agrediu. Então, na verdade, essa pessoa se torna isenta de culpa. Mais ou menos no mundo jurídico é assim. Então, biblicamente falando, trazendo para a Bíblia, a justificação é o seguinte: a pessoa cometeu o pecado, mas mediante o ato de Jesus Cristo, ele justifica aquele pecado, limpando o pecado da pessoa. Então isso faz com que a pessoa se isente da culpa. Mais ou menos isso, deu para entender? Quem não entendeu, faz perguntas aí que a gente tenta responder aqui para vocês. É que é meio complicado mesmo para entender. Mas a justificação, ela limpa o homem do pecado, ela justifica o ato, né? Ela limpa o homem do pecado. Então essa justificação é quem? É justamente Jesus. E muitas vezes nós não acreditamos que o pecado que eu cometi foi um pecado tremendamente ruim, foi um pecado muito mau e eu não consigo me perdoar. Se você não consegue se perdoar, você está dizendo que a obra redentora no Calvário, ela não foi suficiente. Então você precisa acreditar. Você precisa acreditar que a obra te justificou. Justificou você da culpa. Você não tem culpa, você não tem dolo do teu pecado. A Bíblia fala que Deus, ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento, no mais profundo mar, lá onde nenhum mergulhador ainda conseguiu ir, porque não dá, né? Só o submarino consegue ir lá embaixo, bem lá que é tudo escuro. Existem peixes que ainda não foram descobertos, existem criaturas marinhas que ainda não foram descobertas, que está lá no mar do esquecimento, lá nas profundidades do mar. Então a palavra diz que Deus, ele lança os nossos pecados lá e se esquece, metaforicamente falando, né? E se esquece dos nossos pecados através da obra de Jesus. E ainda que o nosso pecado fosse vermelho, escarlata,
como o vinho, como o sangue, ele será branco como a neve, mais alvo, né? Mais alvo, mais branco do que a neve, mais alvo do que a neve. Então isso significa que não importa o pecado que você cometeu, não importa o erro que você tenha feito, o que importa é você acreditar na obra redentora de Jesus Cristo. A partir do momento que você acredita na obra redentora de Cristo, você consegue o quê? A justificação. E os seus pecados são esquecidos. E você é limpo. As suas vestes, elas passam a ser mais alvas do que a neve, né? Mais brancas do que a neve. Mas é necessário que você acredite nisso. Porque se você ficar se culpando, se você ficar remoendo, eu não consigo me perdoar, porque muitas vezes nós não conseguimos nos perdoar. É normal também do ser humano, né? O diabo, ele lança dardos inflamados na nossa mente para que nós não venhamos a acreditar na obra redentora de Cristo. Então, se você duvida que o seu pecado foi perdoado, você não acredita na obra redentora de Deus. Por isso é necessário que você acredite. E quando você acredite, você pode ter a certeza de que Deus, ele vai estar te dando força. Ele vai estar te fortalecendo para que você se mantenha firme. Para que você se mantenha firme na obra dele. Pode acreditar, o teu pecado foi perdoado. O tema 5 diz assim: salvação é reconciliação. Está lá em Romanos 5. Abre de novo Romanos 5, acho que já está aberto, né? Romanos 5, versículo 9. Do 9 a 11 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então a reconciliação é assim: você briga com uma pessoa, né? Você briga com uma pessoa, você deixa de falar com a pessoa, há aquela ruptura na confiança, você não acredita mais na pessoa, então você se afasta da pessoa. E quando você perdoa aquela pessoa, você consegue voltar novamente àquela pessoa e se reconciliar. E voltar a ter o que? Um relacionamento. Com Deus foi a mesma coisa. Nós brigamos com Deus por causa do pecado original e nós nos distanciamos de Deus, do relacionamento. Deus com Adão e Eva, ele tinha um relacionamento íntimo maravilhoso. Estavam Adão e Eva no paraíso e Deus falava com eles, ia ali no paraíso na viração do dia, todos os dias conversando, tendo um relacionamento íntimo com Adão e Eva, no sentido de conversar, de saber o que está acontecendo. Então, de repente, Adão e Eva vai e cometem o pecado. Esse distanciamento. Não porque Deus não ame o pecador, mas Deus, ele não pode compactuar no ambiente que haja pecado. Deus ama o pecador, mas o pecado ele abomina. Então, por isso é necessário que nós nos distanciemos do pecado. E quando houve o pecado original de Adão e Eva, houve também o quê? A ruptura do relacionamento. Houve a quebra de confiança. Houve tudo isso com relação a Deus e os homens. Então, a reconciliação, ela só é possível, novamente, né? Sempre, mediante a fé em Cristo Jesus. E quando você tem um arrependimento do seu pecado, quando você aceita Jesus como seu suficiente Salvador, a salvação ela te reconcilia novamente com Deus. E você pode ter novamente aquela mesma intimidade que Adão e Eva tinham no passado. Deus ele tem maneiras surpreendentes de falar conosco, né? E nós só adquirimos isso tendo intimidade com o Senhor. E a salvação é da reconciliação, ela reconcilia o homem, ela tem esse ligamento novamente com Deus, né? Com Deus e os homens.
Ela reconcilia os homens através da obra salvadora de Jesus Cristo. Então, para isso é necessário, novamente, repetindo, não estou sendo repetitiva, mas tem que ser, porque se não houver essa crença, essa fé em Cristo Jesus, a salvação não acontece na tua vida, infelizmente. Então vamos lá, tema 6. Salvação é transformação. Está lá em 2 Coríntios, abre lá comigo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tem algumas versões que dizem, eis que tudo se fez novo, né? Então diz assim a revista: Deus, através do conjunto de graças presentes na salvação, nos oferece através de Cristo a transformação completa de nossas vidas. Quando abraçamos o Evangelho, acontece uma mudança qualitativa e profunda em nossa natureza. Somos interiormente renovados pelo poder de Deus. Sentimos o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos é dado, produzindo amor a toda a humanidade e mais especialmente aos filhos de Deus, expelindo o amor do mundo, o amor do prazer, de comodidades, de honras, de dinheiro, juntamente com o orgulho, a ira, a obstinação e qualquer outra disposição perversa. Em uma palavra, substituindo a mente terrena, sensual e diabólica, mente que havia em Cristo Jesus. Tendo em vista esta linda verdade que nos afeta significativamente, vivamos em novidade de vida, recordando o nosso compromisso de batismo, refletindo assim a luz que emana dos céus. Então a salvação, ela é transformação. Por quê? Ela transforma o velho homem, né? O velho homem deixa de existir. Como nós lemos aqui em 2 Coríntios 5,17, tudo se faz novo. A pessoa deixa de existir o velho homem que existia na pessoa. Se você pecava, você não peca mais. Se você xingava, você deixa de xingar. Se você cometia algum tipo de pecado, você deixa de cometer. Se você era agressivo, você passa a ser pacífico. Então há uma mudança de vida, há uma transformação. O novo eu, ele se torna parecido com Jesus, né? Você começa a exalar o cheiro, o bom perfume de Cristo. Você começa a refletir aquilo que Jesus Cristo refletia, aquilo que ele fazia como pessoa. É interessante a gente lembrar de Pedro, né? Quando Pedro nega a Jesus Cristo, na hora que Jesus está sendo preso, e Pedro tenta de todas as maneiras, né, se livrar do bom perfume, se livrar do reflexo de Cristo nele, e ele começa a espraguejar, ele começa a xingar, para que ninguém descobrisse que ele também era apóstolo de Cristo, né? Então ele começa a xingar: não, eu não sou, não estava ali junto com ele. Aí a pessoa fala: mas você fala como ele, né? Você age como ele. Então é interessante isso, porque quando a gente aceita Cristo como sendo nosso Salvador, nosso Senhor, há uma mudança nas nossas vidas. Às vezes você nem percebe essa mudança, mas as pessoas que convivem com você, ela percebe isso. Há uma mudança da nova criatura. É difícil também para a gente acreditar que aquela pessoa que... Porque a gente tem mania de dar qualidade... De falar que existe pecadinho e pecadão, né? Então é fácil você dizer que aquele que mente, ele deixa de mentir. Mas aquele que rouba, aquele que mata, deixa de matar também? Também há essa diferença. Há essa transformação, perdão. Mas pra gente, a gente não acredita nisso, né? A gente fala: esse cara aí matava, era matador, agora é evangélico, vem dizer que é evangélico. Eu não acredito nisso. Mas é complicado mesmo para nossa mente acreditar, porque a gente acha que o pecado dele foi um pecado que Deus não perdoou, que não houve justificação do pecado dele. Mas o meu pecado, que era só mentir, que era só ser agressivo e xingar, o meu pecado é pouquinho, então o meu pecado Deus perdoou. Não, Jesus perdoou qualquer tipo de pecado. Há
transformação de vida em qualquer pessoa, seja ela boa, já era boa, mas virou melhor, ou seja ela um catiço da pessoa, a pessoa pior do mundo que você imagina aí, Osama Bin Laden, né, que matou várias pessoas. Enfim, se ele tivesse vivo, se ele tivesse aceitado a Jesus como suficiente Salvador, ele estaria salvo. Então, independente do teu pecado, quando você se arrepende do teu pecado, quando você aceita Jesus como teu suficiente Salvador, a salvação ela traz em você a transformação de vida. Ela traz em você o renovo do Senhor. Então a tua mente ela começa o quê? A se transformar. Você deixa de fazer os atos antigos que você fazia e você passa a viver em novidade de espírito. Você passa a viver conectado com o Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo, ele precisa o quê? Estar em você e ser demonstrado através dos seus atos. Se não há transformação de vida, tem alguma coisa de errado. Você precisa mudar. Você precisa orar mais, jejuar mais, você precisa ler mais a palavra de Deus para você se conectar com o Espírito Santo e para você ser essa nova criatura. Aí você de repente fala, mas é difícil parar de xingar, eu xingo mesmo, eu não consigo. Consegue sim, com o Espírito Santo de Deus você consegue. Basta você ter um momento com Ele, basta você ter um propósito com Ele. Faz um propósito com o Espírito Santo de Deus. Faz um propósito com o Senhor. Você vai ver a diferença de vida na tua vida, no teu falar, no teu pensar. Você começa a pensar diferente. Você começa a agir diferente. Você começa a respirar coisas novas, coisas boas, coisas dos altos céus. Você começa a sentir a presença do Espírito Santo de tal maneira que você começa a fazer, a se conectar de tal maneira que você começa a refletir Cristo Jesus na tua vida, Espírito Santo na tua vida. Quando há um relacionamento, quando você está namorando com uma pessoa, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas a maioria das vezes é assim, nossa, vocês se parecem com um namorado, né? Com um casal, o homem e a mulher, e eles falam, nossa, vocês são parecidos, nossa, mas vocês são irmãos. Então, você começa a falar com uma pessoa, você começa a agir com uma pessoa, né? Você começa a sintonizar. Então, o relacionamento com Deus é assim. Você começa a agir exatamente igual a Deus, assim como os apóstolos agiam, assim como Pedro agia, e mesmo que ele tentasse fazer de outra forma, ele não conseguia, porque estava tão atrelado a Jesus. Eles andavam 24 horas por dia ali juntos. Não tinha como ser diferente. Claro, com o filho da perdição foi diferente, mas foi escolha deles, né, de Judas. Agora os outros apóstolos eram atrelados a Jesus. Então eles andavam com Jesus de coração e de alma. E estavam ali refletindo exatamente aquilo que Jesus ensinava a eles. Então a salvação ela é transformação também. Glória a Deus. Nós chegamos agora ao final da nossa lição. Tem alguma pergunta? Ao final da nossa lição, eu vou estar lendo aqui a conclusão. Diz assim: alguém já disse que a humildade é a mãe de todas as virtudes. Se olharmos para o que Deus, através de Cristo, fez por nós, não teremos outra reação a não ser nos ajoelharmos em completa rendição ao seu amor. Vivamos, portanto, em humildade diante de Deus e dos homens, reconhecendo suas bênçãos que nos foram concedidas a despeito de não as merecermos. A experiência da salvação nos eleva a regiões celestiais, fato que nos insere em uma atmosfera de progresso ético e espiritual. Consequentemente, nós, enquanto servos de Deus Altíssimo, não podemos nos contentar com uma vida cristã superficial, rasa. Não. Somos convocados a desenvolver nossa salvação, contando sempre com as provisões divinas. Que este salto de qualidade de vida seja observado por todos os que nos cercam.
Não podemos ficar acomodados nos palácios da indiferença, enquanto muitos perecem sem poder experimentar as dádivas da salvação. Salta-nos aos olhos o imperativo da evangelização e missões diante dos quais não podemos lavar as mãos. Essa missão não está restrita a um determinado grupo da igreja, mas se constitui uma responsabilidade para todos nós e, consequentemente, de toda a igreja. Avancemos na missão de alcançar os perdidos, envolvendo-se, orando, contribuindo, enfim, ofertando de modo concreto nossa cooperação na expansão do Evangelho em todos os povos. São inúmeras as razões para nos movermos em adoração, como forma de reconhecimento pelas infinitas bênçãos que acompanham nossa salvação. Se negligenciarmos a contemplação da cruz de Cristo, correremos o risco de nos tornarmos insensíveis e esquecidos da manifestação do insondável amor do Senhor. Logo, movamos-nos em adoração e consagração ao Senhor como resposta de gratidão por termos recebido tão grande salvação. Então, a conclusão ela fala a respeito de você ser grato. Você ser grato por aquilo que Deus fez. O que foi que Deus fez, como nós lemos? A salvação. Ele te deu a salvação. Ele morreu por sua vida. Ele morreu por amor da sua vida. Então, por esse motivo, nós precisamos o quê? Ser gratos. Nós precisamos evangelizar. A gente não pode ficar preso somente a nós. Eu estou salva, eu me salvei, então isso já basta. Não. Você precisa multiplicar essa salvação. Você precisa alcançar os perdidos, como a conclusão fala. Você precisa direcionar a salvação àquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Então, você precisa ser grato, sim. Grato por Cristo Jesus. Mas de que maneira nós somos gratos? Exatamente isso. Fazendo missões. A grande comissão, né? Você fazendo o ide de Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não fala para você se fechar nas quatro paredes da igreja, mas ele fala para você ir. E você evangeliza também com as suas atitudes. A transformação que houve na tua vida, você também evangeliza através das suas atitudes. No trabalho, na faculdade, na escola. Então você demonstra o amor de Cristo pela outra pessoa através da sua vida. E quando você é grato por essa salvação, você consegue naturalmente falar de Jesus para as outras pessoas, né? Da grande salvação, do grande feito que foi a morte de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário em prol das nossas vidas, nos trazendo redenção, nos trazendo justificação, nos trazendo expiação dos nossos pecados. Mas principalmente isso tudo foi através do quê? Porque eu merecia? Não, porque ninguém merece. A Bíblia fala o quê? Que não há um justo sequer. Então eu não sou justo, eu não merecia. Mas pela graça, né, pela graça redentora de Deus, isso foi possível na minha vida, na sua vida, na vida de quem é hoje evangélico de Cristo, né? Para quem é hoje servo do Senhor Jesus. E é isso, gente. Aqui a gente termina a nossa lição. Na próxima lição nós focaremos a atenção na santificação, né, que também é um tema importante nos fundamentos. Nós estamos estudando a revista Fundamentos por uma Fé Inabalável, da CPI-MW. Então os alunos ainda não têm, porque a gente está começando agora, né, a EBD presencial. Você que não veio hoje, nós te convidamos para estar aqui presente conosco, domingo, às 9h30 da manhã. E aí nós vamos ver a respeito de revista, a respeito de todas as coisas. Eu gostaria de convidar o pastor que viesse aqui para estar fazendo essa oração, Amém. Quero agradecer a Patrícia por sair de sua casa nessa manhã, para poder vir aqui ministrar essa aula abençoadora, e que você na sua casa, querido, possa receber do Senhor
E assim, nós estamos, como ela bem disse, estamos voltando, né, devagarzinho para assistirmos a aula presencial. Então eu quero fazer esse convite para você, para que você possa estar aqui na igreja junto conosco, aprendendo da palavra do Senhor. Como é bom ouvir, né, o Senhor, como é bom ouvir a sua palavra. Nós somos renovados pela presença dele. E eu não quero aqui dar aula e nem pegar o que a Patrícia falou, né? Só queria deixar um comentário, um versículo bíblico que você conhece, que nós conhecemos. O livro de Salmos 116. O título é o seguinte: amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. E o verso 12 que nós conhecemos: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito. E o versículo 13: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. O verso 17: oferecerei-te-ei sacrifício de louvor, invocarei o nome do Senhor. Queridos, o Senhor, nós não merecemos, a graça é algo que nós não merecemos, mas nós acreditamos e temos fé, que é por mediante o Senhor que nós alcançaremos a salvação. Que você possa receber esta palavra, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Estamos vivendo um momento de tensão, de crise, mas o Senhor está no controle de tudo, que Ele possa abençoar a sua vida. Logo mais nós vamos estar aqui na nossa Santa Ceia, culto às 18 até às 19, e o próximo culto 19, 15 às 20h15. Então venha participar. Eu quero agradecer, eu tenho que citar, nós temos alunos aqui, o próprio Ângelo, né, que também tem ministrado as aulas, né, Cristiane, minha esposa que está com vergonha de aparecer nas câmeras, né? Diaconisa já foi aquela para trás, hoje não ia virar, mas ela correu. A Ana Meire, que está assim quase voando ali para ninguém vê-la, mas ela está aqui também. Então venha aqui, nós vamos estar aqui domingo que vem. Não sei quem será o próximo professor, mas nós vamos estar aqui. Na verdade, eu vou... Fala que os jovens também podem vir, os adolescentes. Sim, todos, principalmente os líderes. Isso. Principalmente os líderes. Então, eu já estou chamando a atenção, já mandei uma mensagem oficial, no grupo dos oficiais, então eu estou chamando a atenção agora online. Não somente a igreja de Ricardo estará vendo, mas todas as nações, meu Deus, ó, grande é a sua responsabilidade, querido. Eu sei que alguns tiveram algum contratempo, né, me passaram uma mensagem, né, que não poderiam estar aqui, mas queridos, a igreja não parou, e agora nós abrimos, claro, com todas as restrições, né, a gente está vendo ali o pessoal estão com máscara, álcool gel, o Ângelo está que está. Ele está que está, álcool gel, então nós estamos tomando todas as precauções que é necessário. Mas venha, participe, venha ao culto. Eu acho que nós temos vaga ainda no segundo culto, né? Então venha, venha agradecer ao Senhor. Deus, Ele fez por você, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então venha, querido, venha agradecer a Deus, né, invocar o nome do Senhor. Que Deus, Ele possa abençoar a sua vida. Eu não quero estender aqui, mas fica, eu estava ali já tudo para falar, mas que você possa ser abençoado pelo Senhor. Patrícia, mais uma vez, obrigado. A Patrícia também estava com vergonha, ela baixava a cabeça, levantava, baixava a cabeça, levantava, porque é algo novo. Nós estamos nos reinventando a cada dia, melhorando. Às vezes tem alguma falha, né? Às vezes fica tudo alto, às vezes fica baixo demais. Nós estamos nos reinventando, aprendendo para fazer o melhor, né? Para o Senhor principalmente, tá? Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos. Deus amado, Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, adoramos o teu nome, porque tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus, digno de adoração,
como diz a tua palavra, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Adoramos, ó Pai, teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Meu Deus, nos perdoa, Senhor, nós somos falhos, pecadores, mas Deus, é pela graça, Senhor. Nós confiamos, nós acreditamos, Senhor, em Ti. Deus, toma em tuas mãos esse pai de família, esta mãe, ó Pai, esta família, ó Pai, entregamos em tuas mãos, ó Pai, os teus filhos, aqueles que estão nos assistindo agora, aqueles que vão assistir depois. Deus, que esta palavra, Pai, possa chegar aos corações e que possamos guardar e praticar dia após dia. Toma em tuas mãos, continua abençoando a tua filha Patrícia, ó Pai, ministrou, ó Pai, esta palavra, dê sabedoria, graça, abençoe a sua família. Toma, ó Pai, em tuas mãos. Deus abençoe a cada um presente nesse lugar, quem que está nos assistindo, ó Pai, nesta manhã. Deus, nos dê, ó Pai, um restante de manhã abençoada na tua presença, ó Pai, uma tarde abençoadora, os teus filhos vão almoçar. Nós já te agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia. Ó Deus, te agradecemos pelo culto de logo mais. Ó Deus, toma, ó Pai, em tuas mãos. Ó Pai, assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor te levante a luz do teu rosto e te conceda a paz do Senhor, meus amados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.